Olá pessoal, bom dia para todo mundo, ótima sexta-feira e que todos tenhamos um excelente final de semana, que Deus nos abençoe. Pessoal, por mais que meus vídeos estejam sendo boicotados, os algoritmos não estão deixando meu vídeo chegar para muita gente, mas enfim, eu não vou, porque eu falo sempre aqui da extrema-direita, eu não vou deixar de falar desse câncer que é a extrema-direita, que está infiltrado hoje na política brasileira e em muitos outros lugares, começando pela família Bolsonaro, não tem como separar de falar. Então vou continuar falando e vamos ver o que isso vai dar. Enfim, ontem o governo americano expôs aí a tarifaço dele contra o Brasil, um absurdo, uma canalice, mas nós sabemos que tudo isso tem a mão, o pé, tem o corpo da família Bolsonaro. Começou pelo Bananinha, pelo Eduardo Bananinha, depois o Flávio Rachadão entrou na jogada e foi aos Estados Unidos pedir que o governo americano, através do Marco Rubio ali, pedir para ele para taxar o Brasil, para sanções contra o Brasil, para que as facções criminosas sejam colocadas como grupos terroristas, que eles gostariam muito que o governo americano bombardeasse as facções no Brasil, enfim, pediu que eles chegassem e explodissem as comunidades brasileiras, que ali onde estão, nós sabemos, a maior parte dessas facções estão ali. Mas, enfim, o comando das facções estão ali, não é o povo das comunidades, não. Mas eles pegam isso, ficam ali dentro até para se protegerem. Então, assim, pessoal, ele fez tudo isso, depois foi lá naquele evento, dizendo que ia lá porque o Lula não mandou nenhum representante, ele ia defender o Brasil daquilo que ele pediu que fosse feito contra o Brasil? Claro que não. Só que já tinham mais de 30 dias, desde que o Lula foi lá, aquela visita do Lula ao Donald Trump, ao covarde, ao canalha, que ficou ali acordado entre eles que grupos, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, iam discutir sobre isso, falar sobre isso e tomar as melhores medidas, as melhores decisões em relação a isso. Só que nós sabemos que o Donald Trump é covarde, ele é um gangster, ele é um canalha, e como ele fez com o líder do Irã, conversando com o cara à noite, fazendo acordo, assinando acordo, no outro dia mandou assassinar o cara. Então, assim, só que ele vai pagar um preço por isso. Então, o que ele fez foi isso, conversando com o Lula, babando o ovo do Lula, com tapete vermelho, não sei o que lá, depois meteu a faca nas costas. Só que tudo aquilo que o Marco Rubio, aquele pronunciamento dele ali, escrito, tudo aquilo que eles tornaram público, falando do Brasil, falando de tudo, falando do PIX, falando até da 25 de março, quer dizer, um país que é uma potência, que eles querem, o Donald Trump quer ser imperador do mundo, e uma avenida em São Paulo, onde as pessoas vão ali comprar suas mercadorias para revender, muitos compram para revender, enfim, vão do Brasil todo, uma avenida que tem ali vários camelôs, a maioria das pessoas são camelôs, está afetando a economia dos Estados Unidos. Então a economia deles está bem fraquinha, não está? Está igual talo de capim, está quebrando. Então, assim, são os canalhas, só que o Mauro Vieira, que é um diplomata, ele é o ministro das Relações Exteriores do governo do presidente Lula, ele deu uma resposta ali ao Marco Rubio, só que assim, dentro da educação dele, da formação dele, do diplomata que ele é, mas ele deixou bem claro nas entrelinhas ali, que ele está deixando bem claro para o Marco Rubio, que ele é um covarde, que ele é um canalha, que tudo aquilo que eles estão falando ali não se justifica. Os Estados Unidos têm superávit de mais de 470 bilhões de dólares nos últimos 15 anos nessas transações comerciais Brasil e Estados Unidos, que tudo aquilo que eles estão falando ali é mentira. O que eles querem ali é o que o Flávio Rachadão foi lá prometer para o Donald Trump. Ele prometeu que se eles interferissem ali nas eleições para que ele venha a ser eleito, que isso não vai acontecer, que ele não vai nem continuar como candidato, eu acho que não, mas enfim, se continuar, pior para ele. Mas tudo que ele foi pedir ali, e foi prometer para o Donald Trump que se ele for eleito, que tudo aquilo que eles querem do Brasil eles vão ter, as terras raras, petróleo, o etanol, tudo que eles quiserem, que tiver no Brasil, que interessar ao Donald Trump, eles não é nem o governo, nem o povo americano, é o Donald Trump, eles vão ter, se o Rachadão chegasse à presidência da República. Então, é o que eles estão fazendo. Porque eles, principalmente o PIX, vocês sabem lá, quem não viu, procure aí nas redes sociais para vocês verem, ele está pedindo uma isenção de 4 anos nos impostos dos cartões de crédito. É um absurdo, porque segundo eles, o PIX brasileiro, o PIX, está atrapalhando os cartões de crédito americano, de bandeiras americanas.
Aqueles cartões que nós sabemos que tudo que você compra com cartão de crédito, as pessoas continuam usando, mas é bem menos por causa do Pix, claro que é bem menos, mas assim, tudo que você compra com cartão de crédito, você paga um juro absurdo. E eles estão se sentindo, ele está melindrado, porque esses empresários, todos eles, tanto os empresários das companhias de petróleo americanas, dos cartões, tudo empresário, é os que bancam as campanhas deles. Então ele está preocupado com os caras, não, com o povo americano, não, ele não está preocupado com o povo americano, ele está preocupado com os empresários que bancam as campanhas deles. E agora em novembro vai ter campanha lá para setembro, novembro, não sei, para o parlamento, para a Câmara dos Deputados, principalmente para o Senado, e ele sabe que ele vai perder muitas cadeiras ali, e a preocupação dele é esse. Então, assim, aí tem um canalha, um traidor de um cubano, canalha, que é cubano e fica ali babando o ovo do Trump também, como ministro do Trump, que um secretário ministro, e ferrando o povo cubano. Um desgraçado cubano ferrando o povo dele, contra a pátria dele, igual os canalhas dos bolsonaros aqui no Brasil, essa família maldita, que vão lá para os Estados Unidos conspirar contra o Brasil, oferecer tudo que o Brasil tem em prol de livrar o rabo deles da cadeia, principalmente do pai deles. É isso que eles querem, é isso que eles estão fazendo. E nós aqui nas redes sociais não podemos falar, porque os algoritmos conspiram contra a gente. Boicota os nossos vídeos, entendeu? Mas eu vou continuar falando porque não tem como ser diferente. O Davi Alcolumbre, ele sentou em cima das pautas que são em prol do povo brasileiro, aquele canalha, covarde também, inimigo do povo brasileiro, um canalha, um senadorzinho mequetrefe, eleito com 130 mil votos, porque o estado dele é pequeno, já falei isso aqui algumas vezes, não vou cansar de falar. Então ele quer ser o bambambam da história, porque é presidente do Congresso Nacional. Só que é o seguinte, o que é dele está guardado. Tenha certeza que esse escândalo do Banco Master já começou a cair no colo dele, vai cair um peso enorme, não é qualquer coisa não. Mas é assim que está hoje a política brasileira. Mas eu vou falar aqui, igual eu falo em relação ao povo argentino, que o Milei está lá ferrando, acabando com o povo argentino, mas foi o povo que colocou ele lá dentro. Agora o povo vai ter que dar um jeito de tirar. E no Brasil, tudo isso que está acontecendo, principalmente nesse Congresso Nacional inimigo do povo, tanto a Câmara como o Senado, 80% ali são inimigos do povo, começando pelos presidentes das casas, entendeu? O Hugo Mota na Câmara e o Davi Alcolumbre no Senado, são totalmente inimigos do povo, esses covardes, esses canalhas que foram colocados lá pelo povo. Então, se foi o povo que colocou, o povo deu um jeito de, este ano, não permitir que esses canalhas continuem lá dentro. Não permitam isso. O Flávio Rachadão está desesperado, falando que aquela foto dele com o assassino lá do Vocário, o empregado do Vocário, o sicário, que ali foi uma coincidência, ele tira foto com muita gente, ele é muito famoso, muita gente quer fazer uma selfie com ele, só que ele está num hotel que é do Vocário. O Vocário comprou uma parte daquela rede de hotéis em São Paulo, e aquele hotel que está lá faz parte dessa rede de hotéis. Então ele está hospedado no hotel daquele cara, que ele vivia ali com um prato na mão pedindo dinheiro. E outros vídeos dele que vão aparecer, que ele já começou a se defender antes dos vídeos aparecerem, então vocês imaginem, já tem pessoas falando aí, eu estou falando do que está nas redes sociais aí, insinuações em relação em relação à toxicologia dele. Já estão insinuando aí também que ele também, além de fazer parte de ser faccionado, que as pessoas acusam ele disso, de ser miliciano, de ser a favor de bandido, de condecorar bandido na cadeia, estão insinuando que ele também usa. Então, assim, isso aí é uma coisa que nós não podemos afirmar. Agora, os boatos estão nas redes sociais? Estão. É só as pessoas buscarem para ver, porque quando tiver alguma coisa que eu ver que é verdade e eu ver que ali realmente tem veracidade, eu vou falar aqui. Vão me boicotar? Vão, dane-se, mas eu vou falar aqui. Então, pessoal, esse ano nós temos a chance de tirar essa corja maldita da política brasileira, de não reeleger nenhum dessa corja maldita, porque eles estão achando, eles já têm na mente dele, eles já estão botando o Flávio Bolsonaro para escanteio, o rachador para escanteio, já não estão nem se importando com eleições presidenciais, eles, segundo eles, vão fazer o maior número de deputados e senadores para que eles atazanem a vida do presidente Lula no próximo governo dele. Então não vamos permitir que isso aconteça. Se alguém, esses canalhas do PL, eles e quem eles indicarem, não votem nessa corja maldita. Vamos varrer essa desgraça para a lixeira da política brasileira.
Que todos tenham um excelente final de semana, que Deus nos abençoe.